No primeiro bloco, nós vimos como calcular os volumes das figuras de 3 dimensões, das figuras espaciais ou dos sólidos geométricos. Convém relembrar rapidamente que, se estamos falando de prismas retos, paralelepípedo retângulo, cubo e cilindro, o volume é a área da base multiplicado pela altura. Se estamos falando de pirâmides retas e cones retos, o volume é 1/3 da área da base vezes a altura. E se estamos falando da esfera, o volume é 4/3 de πr ao cubo. Certo, gente? E já que nós falamos de cilindro e esfera, vamos fazer uma combinação dos dois com esse exercício. Me acompanha. Uma fábrica de suco de laranja confeccionou suas embalagens em 2 formatos. Uma esférica, de 8 centímetros de diâmetro, e outra cilíndrica. Sabendo que as duas embalagens possuem a mesma altura e a mesma largura, qual das duas comporta mais suco? E considere π igual a 3. Quais são as medidas da embalagem cilíndrica? Então você tem altura 8 e raio 4, correto? Altura 8, raio 4. Quais são as medidas da esfera? No caso, a medida que interessa é o raio. Como a altura da esfera ou o diâmetro da esfera é 8, o raio também vale 4. Vamos aos cálculos? Vamos lá. Primeiro nós vamos calcular o volume do cilindro, que seria a capacidade total dessa embalagem. Então, volume de um cilindro, área da base vezes a altura. Mas como a base do cilindro é um círculo, a área de um círculo, π vezes r ao quadrado. Então, olha o cálculo. Volume do cilindro igual área da base vezes a altura. Área da base, π vezes r ao quadrado vezes h. O π vale 3, o raio vale 4 ao quadrado e a altura vale 8. Se você fizer essa multiplicação, você vai encontrar 384 centímetros cúbicos. Ok? Esse é o volume do cilindro. Volume da esfera. O volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. Então vamos lá. Volume da esfera, 4 sobre 3, 4/3, vezes π, que é 3, vezes o raio, que é 4 ao cubo. Se você fizer esse cálculo, você vai encontrar 256 centímetros cúbicos. Bom, gente, comparando 384, que é o volume do cilindro, com 256, que é o volume da esfera, evidentemente, o volume do cilindro é maior. Portanto, a embalagem cilíndrica comporta mais suco do que a embalagem esférica. Tá certo? Esse é um típico exercício onde você tem uma comparação de volumes, e um exercício muito comum nos vestibulares. Agora, pensa comigo uma situação. Todas as figuras que eu te passei são figuras com formas regulares, não é? Agora, imagine uma pedra. Imagine, como é que você vai calcular o volume de uma pedra? Bom, para isso, existe uma maneira de se fazer que é o seguinte. Imagine que você vai pegar um cubo e você vai colocar nesse cubo água até uma certa altura, certo? Bom, você consegue calcular o volume de água, não consegue? Claro, porque você tem a base do cubo e você teria a altura da água. Agora, imagine que você vai mergulhar uma pedra nesse cubo, nesse recipiente. Para calcular o volume da pedra, você pode fazer da seguinte maneira. Você calcula o volume de água antes, certo? E calcula o volume de água depois. Por quê? Quando você colocou essa pedra dentro do cubo, houve um deslocamento de água, certo? Este aumento aí do nível da água é igual ao volume da pedra. Quem estudou isso primeiro foi Arquimedes. Numa famosa situação onde o rei Hierão II pediu para fazer uma coroa e cedeu o ouro para fazer essa coroa, certo? Porém, lá na confecção, eles pesaram quanto tinha, ou viram a massa de ouro antes e depois da coroa pronta, era a mesma. Mas o Arquimedes ficou meio desconfiado, mas será que isso daí está certo, já que o rei Hierão pediu para ele verificar que se estava certo ou não? Aí ele fez o seguinte, ele desconfiou que a pessoa que fez a coroa podia ter usado cobre, já que era muito mais barato do que o ouro. E para que ele tirasse essa dúvida, ele usou esse processo. Tá? Aí que vem a famosa frase dele, eureka, eureka. Foi daí que ele tirou essa famosa frase aí, que aliás, o professor Marlos gosta muito dela, né? Já que estamos falando do eureka aqui também. Voltando à nossa pedra, esse processo de você mergulhar um corpo para achar o volume dele, um corpo irregular, você pode usar até para achar o corpo, por exemplo, o volume do corpo humano. Você imagina que você tem lá um local, uma câmara, onde você conhece o volume, você coloca a água até uma certa altura. E aí você bota a pessoa ali dentro, a pessoa mergulha ali, ok? A pessoa entrou, nível da água subiu. Se você souber o volume antes e o volume depois e fizer a diferença, você vai ter o volume do corpo dessa pessoa.
E isso é importante para uma série de situações na medicina, na verdade. Você consegue aí calcular, até fazer a partir dessas medidas, fazer certos cálculos para você ver até o índice de massa corporal, se a pessoa está com saúde, fazer um certo acompanhamento com essas medidas aí, ok? Bom, volume é importante e você não pode esquecer das 3 relações, das 3 fórmulas. Volume igual à área da base vezes a altura. Para quem você usa? Prismas retos, paralelepípedo retângulo, cubo e cilindro reto. Volume igual 1/3 da área da base vezes a altura. Usa para quem? Pirâmides retas e cones retos, ok? E volume da esfera. Volume da esfera, que é exclusivo para ela, 4/3 de πr ao cubo, tá? Uma coisa que me perguntam muito, professor, eu poderia calcular o volume do planeta Terra? Gente, sempre que a gente falar em planeta Terra, não esqueçam de uma coisa. Não esqueçam que a Terra não é perfeitamente esférica, tá? Ela é um geóide ou um elipsoide de revolução. Então, claro que para você fazer um cálculo aproximado é possível, mas não para fazer um cálculo exato, ok? Mais uma vez eu agradeço a vocês a paciência com a matemática. Nós temos aí, ao longo desse período, tentado passar alguma coisa para você poder utilizar no teu vestibular e que você tenha feito a escolha certa, e essa escolha é muito importante porque se você pensar que de cada 100 alunos que entram numa universidade, 55 desistem até o final do primeiro ano, então significa que você tem que fazer uma escolha, procurar bem qual é o teu curso. Para isso você pode entrar nos sites das universidades e ver a grade curricular. Vai lá, entra na universidade, entra em graduação e procura a grade curricular. Com isso você vai saber quais são as matérias que você vai ter e até você pode evitar entrar num curso que depois você vai desistir. Certo, gente? Mas eu espero que a matemática te ajude, não só no concurso vestibular, mas em outras situações da vida. Um grande abraço para vocês e sucesso na vida e no vestibular também, é claro.